Bom, gente, agora então a gente vai fazer, né, a revisão do PET de Química, segunda semana do primeiro ano do ensino médio. Meu nome é Vanessa, eu sou professora na Escola Estadual Bernardo Vasconcelos. Vamos lá? A nossa unidade temática continua, a da semana 1, né, e ela vai também permanecer a mesma ao longo das 4 semanas do PET. São propriedades materiais. O objetivo do conhecimento é a propriedade específica da matéria, agora com foco na separação de misturas homogêneas. E as habilidades são reconhecer métodos físicos de separação de misturas e realizar e interpretar procedimentos simples de laboratório para a separação de misturas. Os conceitos básicos. Primeiro, a gente só vai dar uma recapitulada, entender então o que são as misturas homogêneas. Como eu já disse na aula anterior, as misturas homogêneas são aquelas que possuem um único aspecto em toda a sua extensão, uma única fase, certo? Elas são contínuas em toda a sua extensão. E essas misturas são as mais difíceis de serem separadas. É preciso utilizar métodos especiais de separação, como a destilação simples e fracionada. Além desses dois métodos, ainda tem mais alguns que eu vou citar mais para frente. Ambas consistem no aquecimento da mistura até a ebulição e em seguida condensar os vapores do líquido. No caso, então, a destilação simples e fracionada então, vai ser dessa maneira. Então, gente, nós vamos escrever, então, cada um dos métodos de separação da mistura. O conteúdo escrito abaixo, nos próximos slides, são todos retirados do site Alunos Online da UOL. Aqui que está o site, certo? O acesso foi no dia 15/6/2020, às 16h57. Então, os direitos reservados a eles. Destilação simples. Serve para separar sólidos e líquidos, como sal dissolvido na água. Seu princípio de funcionamento se baseia no fato de o líquido evaporar e o soluto não. Em laboratório, a aparelhagem utiliza o esquema abaixo. Então, gente, aqui está o sistema, né, como ocorre a destilação. Então, prestem atenção no meu mouse, que eu vou mostrar direitinho como funciona cada etapa. Então, a mistura homogênea vai estar no balão de destilação. Isso aqui é o balão de destilação. Então, a mistura homogênea está nesse balão de destilação, que é aquecido, né, pelo bico de Bunsen, e o líquido evapora. E vai evaporar, deixando o balão no balão sólido, e o líquido vai evaporar e passar pelo condensador. Nesse condensador, há um resfriamento do líquido que está passando aqui no interior, nessa partezinha do interior, e no exterior passa uma água para resfriar. Ela vai passar aqui por fora, né? E vai sair por aqui. Ela não vai entrar em contato com o vapor, né? Diretamente. Então, indiretamente, só resfriando que vai passar dentro desse tubinho aqui, vai resfriar, retornar ao estado líquido e ficar aqui, então, no Ellermeyer, enquanto o sólido fica no balão de destilação. Então, né, eu vou ler aqui o que eu falei. O vapor passa pelo condensador e volta para o estado líquido. Ao entrar em contato com as paredes dele, que estão frias, em razão da passagem contínua de corrente de água, o líquido condensado é coletado no Ellermeyer. É um método bem eficaz, pois permite a separação completa, sem perder nenhum dos componentes da mistura. Destilação fracionada. Nesse caso, a separação ocorre entre misturas de dois líquidos miscíveis. Vamos lembrar o que são miscíveis. Líquidos miscíveis são aqueles que se misturam, certo? No caso, se é uma mistura homogênea, então significa que esses líquidos se misturaram homogeneamente, porém com pontos de ebulição diferentes. Seus pontos de ebulição não podem ser muito próximos. Então, os pontos de ebulição não podem ser muito próximos, eles têm que ser diferentes, porque senão a gente não consegue
fazer esse método, certo? Então, exemplo, se um líquido tem temperatura de ebulição de 120 graus, o outro tem que ter de 160, 180, não pode ser muito próximo. Gente, relembrando aí, ó, para quem não está lembrado, o que é um ponto de ebulição? O ponto de ebulição é o ponto exato quando o material entra em fervura, certo? Então, vamos lá. Só um pouquinho. Esse esquema que está aqui embaixo é o esquema da destilação fracionada. O esquema é bem parecido com o anterior, porém com um detalhe diferente: a presença da coluna de fracionamento. Nela, o líquido que for menos volátil vai se condensar e voltar para o balão de fundo redondo, e o mais volátil irá passar e irá se liquefazer no condensador sendo coletado no outro frasco. Então, gente, aqui é a manta térmica. Essa manta vai aquecer a mistura, né, de dois líquidos que estão aqui no balão, né, de fundo redondo. Ao aquecer, eles vão entrar em estado de vapor, mas quando eles têm ponto de ebulição diferente, um vai conseguir atravessar a coluna de pressionamento, aquele que for mais volátil, ou seja, que tiver o ponto de ebulição menor, e o outro vai voltar para cá e depositar no fundo. Um vai atravessar, entrar aqui no condensador, vai ser resfriado no condensador e ficar no estado líquido aqui. Então, a gente vai ter um líquido aqui, menos volátil, e outro líquido aqui separado. Além desses dois métodos, que são os métodos mais conhecidos, que são a destilação simples, né? Então, onde você separar líquido de sólido, o líquido vai passar, então, pelo condensador e ficar lá no Erlenmeyer, enquanto o outro vai ficar no balão, né? E a destilação fracionada, que a diferença é que é para separar dois líquidos, né, de pontos de ebulição diferente, e que um vai passar pela coluna de fracionamento, passar pelo condensador e, por fim, ser perfeito, enquanto o outro vai ficar lá no balão de fundo redondo, de fundo chato, aliás. A gente também tem a liquefação fracionada, que são mistura de gases com pontos de ebulição diferente. Lembrando que toda mistura de gases é homogênea. Por exemplo, o ar atmosférico é um conjunto de gases em que os principais constituintes são o nitrogênio, compondo cerca de 80%, né? E o oxigênio, com aproximadamente 19%. Nesse processo, um dos gases se torna líquido antes do outro, através da diminuição da temperatura e aumento da pressão. Então, eles diminuem a temperatura, aumenta a pressão e faz com que o gás vire líquido. Então, eles tendo pontos de ebulição diferentes, né? Um vai virar líquido primeiro e depois o outro vira líquido também. Fusão fracionada. Processo semelhante ao anterior, porém envolve mistura de sólidos com temperaturas de fusão diferentes. Gente, temperatura de fusão é aquela temperatura que começa a derreter, certo? Ao se aquecer, o que tem menor ponto de fusão derrete ou se funde primeiro. E assim é possível separá-lo do outro sólido. E a cristalização e evaporação. Separam-se sólidos dissolvidos em líquidos, sendo que nesse líquido estão presentes outros sólidos dissolvidos. Esse processo é muito utilizado para separar o sal da água do mar, pois ao se evaporar a água, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é o último a ser obtido. O aspecto negativo desse processo é que a perda de um dos componentes, no exemplo, a água. Então, a gente evapora, né, a água e obtém, então, o sal. Só que com a desvantagem, né, nesse processo, que a água é perdida. Extração por solvente. Adiciona-se a água a fim de se obter um dos líquidos que está misturado no outro. Por exemplo, uma mistura com gasolina e álcool pode ser separada ao se adicionar água, pois o álcool se solubiliza na água e a gasolina não. Assim, separa-se inicialmente a gasolina. Depois, se quiserem separar a água do álcool, é só fazer destilação fracionada. Então, nesse caso, gente, para separar o álcool da gasolina,
Então, eu posso misturar a água, ela vai puxar o álcool da gasolina, né? Vai extrair, tirar o álcool da gasolina, aí a gente consegue separar a gasolina da água. Depois, então, se a gente quiser separar o álcool da água, né? A gente faz uma destilação fracionada. Bom, gente, sobre os métodos era isso que eu queria dizer.